Boa noite, amigos do Facebook da ISCOM Recife. Estamos novamente com vocês para desejar essa boa noite, para que a noite seja completamente auspiciosa. O mestre espiritual sempre está com seus discípulos para instruí-lo. Às vezes ele nos instrui de filosofia, de espiritualidade, mas algumas vezes ele nos instrui sobre a vida cotidiana. Então aqui nesses passatempos de Shruta Kirti Prabhu, nós encontramos as duas coisas. Às vezes Prabhupada nos instrui sobre algo da vida cotidiana, mas ao mesmo tempo nos instrui sobre a verdade suprema, a verdade absoluta, o Senhor Krishna. Jai Hare Krishna. Então vamos ler mais uma vez para abrilhantar esta noite os passatempos cotidianos de Srila Prabhupada. Estamos na página 202 e o nome do passatempo, o número do passatempo é 117. Diga a ele que já chega de falar. Então, 20 de setembro de 1974, ISKCON Vrindavana, na Índia. Para o alívio de todos, Srila Prabhupada começou a recuperar sua enfermidade. Enquanto sua saúde melhorava, ele passava 1 hora todas as noites sentado em sua cadeira sobre uma árvore tamala no pátio do templo, ouvindo seus discípulos darem aula. Ele não sentava com eles, mas observava a aula de uma pequena distância. Algumas vezes ele gostava de ouvir seus discípulos sêniores palestrarem e em algumas ocasiões eu o ouvi comentar a aula com o respectivo palestrante. Ele era um ouvinte atencioso. Lembro-me que, enquanto viajava com ele, às vezes ele pedia a um discípulo para palestrar na sua presença. Meu coração parava, temendo que um dia ele me fizesse esse pedido. Eu fiquei feliz ao compreender que Srila Prabhupada era ciente da minha falta de entendimento filosófico. Ele nunca me colocou em tal situação. Então é interessante ver que Prabhupada, ele assistia às aulas de seus discípulos, né? E gostava de assistir às aulas de seus discípulos, né? E ele era o guru, o mestre de todos, né? Mas o ouvir sobre Krishna é algo assim prazeroso para até o devoto liberado. Uma manhã, o líder do templo deu a aula. Srila Prabhupada sentou-se em sua cadeira enquanto eu fiquei sentado ao lado de seus pés no piso de mármore. O discípulo de Srila Prabhupada começou a falar sobre a importância de seguir o programa do templo. Alguns devotos não estavam seguindo estritamente o programa e o líder do templo estava usando a aula como um meio de encorajar os devotos a serem mais atenciosos com isso. Ele começou a repreender um devoto francês por não ir às aulas matinais. Não importa se você não compreende inglês, ele disse, trata-se de uma vibração sonora transcendental. Ele continuou falando severamente. Por fim, Srila Prabhupada disse, diga a ele que já chega de falar. Ele já falou bastante. Eu transmiti a mensagem e o devoto terminou a palestra. Alguns dias depois, o mesmo líder do templo estava palestrando da mesma maneira. Essas palestras deveriam durar apenas meia hora. Ele me disse. De outra forma, ninguém irá ouvir. Ele está falando demais. Diga a ele que é apenas meia hora. Então, Prabhupada não gostava de aulas muito longas, né? E ele mesmo não dava aulas longas. Ele
dava aula de meia hora, né? E eu acho que também Prabhupada não gostou muito do devoto usar aula para repreender um devoto específico, né? Que não estava se comportando bem. Eu imediatamente fui até o orador e passei a mensagem de Srila Prabhupada. Eu não perguntei, mas me parecia que não era bem a duração da aula que perturbava sua divina graça, mas o fato de que o orador estava dando mais um estagoste do que uma aula sobre os Shastras. Observando a opulência de renúncia de Srila Prabhupada, podia-se ver que, uma vez que sua divina graça havia dado uma instrução pessoal, isso era tudo. Ele nunca remova o ponto ou diminua a pessoa. Ele nunca remoía o ponto ou diminuía a pessoa. Ele estava interessado em treinar seus discípulos para que pudessem avançar na vida espiritual. Prabhupada não ficava remoendo os pontos se uma pessoa estava cometendo algum erro, né? Ou dando uma instrução direta para a pessoa repetidas vezes, né? Quando os indianos tocam o meu pé, ele disse, eles estão simplesmente buscando por algum benefício material. Não deixem, portanto, que ninguém toque o meu pé, porque eu pegarei suas reações pecaminosas e então ficarei doente e muito fraco. Então, assim, isso de tocar os pés dos devotos, eu já tinha ouvido falar, mas agora estou ouvindo diretamente da boca de Srila Prabhupada, né? Não deve se tocar os pés. Srila Prabhupada, eu disse durante uma aula, quando seus discípulos tocam seus pés de lótus, eles estão tentando mostrar respeito. Eles não estão interessados em ganhos materiais. Sim, pode ser esse o caso. Ele respondeu deliberadamente. Mas, ainda assim, eu tenho que sofrer. Mesmo que não estejam tentando alcançar alguma meta material, tocando os meus pés, ainda assim, o mestre espiritual tem de sofrer por aceitar as reações pecaminosas deles. Aqui a gente vê que realmente tocar os pés do guru faz com que o guru sofra pelas reações pecaminosas do discípulo, né? Então, o discípulo se purifica, mas o guru sofre, né? Ele permaneceu no pátio mais algum tempo. Permaneci sentado próximo a ele, tomado de êxtase pela sua decisão de ficar com seus filhos espirituais. Ele estava preocupado em manter sua saúde e não nos deixar sozinhos. Srila Prabhupada, meu desejo é viver no passado. Minha compreensão é que seus passatempos neste planeta são eternos. Portanto, posso estar sempre com o Senhor, simplesmente por lembrar seus belos pés de lótus repousados suavemente sobre o piso do pátio do Krishna Balandrama Mandir. Obrigado por me permitir tocar seus pés diariamente. Perdoe-me por empurrar as reações da minha vida pecaminosa sobre o Senhor. Por favor, não me rejeite. Então aqui, com esse passatempo de hoje,
nós aprendemos que o mestre espiritual, ele realmente ele assume o karma do discípulo e por isso ele às vezes adoece, né? A doença de Srila Prabhupada foi devido a isso. Jai, Hare Krishna! Vamos aqui dar uma olhadinha no Facebook para ver se tem alguém presente. Não tem ninguém. Vamos ver aqui o chat, se alguém passou e deixou alguma mensagem. Também não. Hare Krishna. Então vamos encerrar essa live cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E o pessoal que for assistir mais tarde, aí pelo YouTube, não esquece de dar o seu like. Quem não está inscrito, faz sua inscrição, né? E ativa os sininhos de notificação, né? Hare Krishna, boa noite a todos, até amanhã.